aí pessoal, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos estudar um conteúdo de história. Vamos falar sobre o processo que levou à Revolução Francesa 1789. Fiquem atentos e de olho na aula. Obrigado. Nessa primeira imagem nós vemos em si um mapa central acima do que era a França antes do processo da Revolução. Era uma sociedade de economia basicamente agrária, onde maior parte da propriedade eram em si ainda denominadas como feudais. Existe uma escassez de alimento dentro dessa sociedade. Existe também uma precária industrialização. A França em si não é industrial e nem busca preceitos e conceitos industriais, assim como a Inglaterra. Logo, se não existe industrialização, nasce a restrição de artigos de luxo. Nasce também a necessidade de importações e uma redução dentro das ofertas de emprego. A política utilizada ainda nesse período, que acabou alavancando o processo da Revolução Francesa, é o conceito do absolutismo monárquico, onde tinha como principal característica a dinastia dos Bourbons. Daí nós temos Luís XIII, Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, todos esses pertencentes a esta dinastia, totalmente vinculados aos interesses aristocráticos e sem permitir qualquer participação da burguesia e do povo, sociedades que compõem o terceiro estado. E as definições em si, estudadas dentro do processo da Revolução Francesa, são a queda do absolutismo francês, precisamente da dinastia Bourbon, Luís XVI, que acaba sendo o rei que passa por todo esse processo revolucionário. Outra característica é a ascensão da burguesia ao controle do poder político, conhecido também como a Revolução Burguesa. Outro conceito e definição é a vertente filosófica iluminista, o nacionalismo também como característica que se emprega acima da sociedade que compõe o terceiro estado, e a consolidação deste estado burguês pós-processos de Revolução Francesa. E o que viria a ser o iluminismo? O iluminismo nada mais é do que um movimento filosófico, intelectual e científico que acaba contrariando todas as características voltadas ao antigo regime. O que era o antigo regime? O regime absolutista. De onde ela é? Ela acaba em determinado momento surgindo durante o século XVIII. Ela nasce na Inglaterra e tem o seu auge na França. E quem são em si os iluministas? Os iluministas em si acabam representando basicamente a forma que a burguesia interpreta o mundo. E quais são as suas características básicas? O racionalismo, a busca da razão, o cientificismo, a valorização à ciência, o anti-absolutismo, a contramão ou a visão contrária às ideias absolutistas, o anticlericanismo, as ideias contrárias ao clero e também a defesa das liberdades individuais, não os interesses do rei acima de uma sociedade livre e autônoma frente à tirania de um rei. E os principais representantes, ou mais estudado quando se fala sobre a Revolução Francesa, é John Locke, inglês. Ele é o precursor do iluminismo, conhecido também como o pai do iluminismo, não só do iluminismo, mas também de uma outra corrente filosófica que é o empirismo. Corrente filosófica essa que acaba crendo que é através das experiências que nasce o conhecimento das pessoas. Ele também é o precursor dos direitos naturais e inalienáveis dos homens, artigo 3 dos direitos universais do homem, onde diz que o homem tem direito à vida, liberdade e propriedade. E ele diz que os governos devem existir somente para preservar esses direitos, o direito à vida, liberdade e propriedade. O governo em si, na visão dele, deve ser através de uma perspectiva liberal política, onde não existe intervenção do clero, da igreja, acima dos assuntos políticos. Logo, ele acredita que o liberalismo político é a façanha, o caminho mais plausível para uma sociedade e até mesmo para a saúde política dessa sociedade. Outro conceito de crença dele é a defesa da monarquia parlamentar, o nascimento de uma constituição, uma monarquia através de um conceito parlamentar, uma monarquia que não tem participação tirana ou única,
mas que também tenha participação do povo dentro deste conceito monárquico, e a gente vê isso funcionando muito bem na Inglaterra, na França. Os conceitos voltados à sua revolução são políticas. A ideia é desconstruir a ideia da presença de um rei. Logo, na Inglaterra nós já vemos de outra forma. Existe a presença do rei, só que o rei em si como uma imagem representativa, um símbolo representativo, e não alguém que tem poderes tiranos frente à sociedade. E isso é uma monarquia parlamentar. Ele é favorável a isso. Isso é muito bem utilizado na Inglaterra até os dias atuais, só que na França eles acabam criando conceitos mais radicalizados, mas conceitos radicalizados que levam em si a novos pensamentos, a uma nova estrutura política conhecida como república, a participação do público, a participação do povo, a coisa pública. E a sua interpretação e colaboração dentro da filosofia é o conceito da experiência através da razão, conhecido também através do empirismo e também racionalismo. Por mais que ele seja pai do empirismo, o criador da frente filosófica ou corrente perspectiva filosófica empírica, ele também traz noções baseadas na razão para combater várias vertentes ou crenças que eram utilizadas dentro da França nesse período. Uma delas, muito utilizadas pelo clero, era a ideia de que o rei só era rei por escolhido, porque era um escolhido de Deus. E através dessa menção onde o rei ser um escolhido de Deus, acaba engessando sociedades que são contrárias ao poder tirano de um rei. Afinal, como eu vou combater alguém que foi escolhido por Deus? Se eu combater alguém que é escolhido por Deus, automaticamente eu estou combatendo Deus. Então isso é uma ideologia muito utilizada dentro desse período. E o iluminismo nasce para desconstruir e quebrar este parâmetro, essa perspectiva, esta visão de que o rei é um escolhido de Deus. E um outro pensador utilizado também para se estudar o processo da Revolução Francesa é o pai da economia, Adam Smith, o pai do liberalismo econômico. Ele acaba criando conceitos da não intervenção do Estado dentro da economia, diferente de John Locke, que acreditava que o clero não deveria participar do Estado. E aqui nós vemos que o Estado não deve participar da economia. São três frentes que participam de vidas culturais sociais, mas que trabalham individualmente umas às outras. Não existe a intervenção de uma frente dentro da participação de outra frente dentro da sociedade. Então, logo, o Estado trabalha sozinho, a economia trabalha sozinho, o clero trabalha sozinho. O liberalismo econômico, que é uma das principais correntes e propostas de John Locke, mostra em si que o Estado deve estar sozinho e o clero não deve intervir no Estado. E agora Adam Smith traz a proposta de que a economia deve estar sozinha e o Estado não deve participar ou intervir dentro da economia. Ele também acredita na livre concorrência, na lei de oferta e procura, a representação também que traz consigo a divisão do trabalho. Divisão do trabalho essa que nós vemos em si através dos conteúdos baseados na Revolução Industrial, onde existe uma divisão ou um trabalho em série, este processo sendo visto como algo positivo para Adam Smith, a divisão, o trabalho em série, acabam sendo características que identificam o processo industrial, processo esse que nasce na Inglaterra, terra natal de Adam Smith. Logo, ele acaba deduzindo que a riqueza nada mais é do que fruto do trabalho, e ele, através dessas ideias de riqueza e trabalho, acaba acreditando na vertente filosófica de que o liberalismo deve estar ligado também à economia. E o que viria a ser o nacionalismo? O nacionalismo nada mais é do que a ideologia ou a proposta ideológica utilizada neste período para que o camponês que participa do terceiro estado junto com a burguesia, em determinados momentos, acreditasse que os movimentos revolucionários que estavam surgindo na França seriam favoráveis também para ele. E quando ele acreditasse que, a partir daquele momento,
tudo que estava sendo construído também seria a seu favor, ele lutaria por aquilo. Então a luta em si se torna algo semelhante a um amor à nação. É pela França. Nós não estamos lutando pela ascensão da burguesia. Nós não estamos lutando contra a tirania do poder absolutista de Luís XVI. Nós não estamos lutando contra as falsas ideologias propostas pelo clero acima do terceiro estado. Não, nós estamos lutando pela França. É pela França. É o amor à nação. Através disso, começam a surgir características como o respeito pela formação natural dos povos ligados por laços étnicos, linguísticos e por outros laços culturais. Isso significa que quem não tem características semelhantes às minhas não merece ter o respeito que eu tenho por pessoas que têm. É o nascimento do ato da xenofobia. Outra característica, direito de todos os povos lutarem por sua independência como nação. O nacionalismo e o iluminismo funcionam muito bem durante os processos também de independência do Brasil. Outra característica é o direito dos povos de viverem com autodeterminação num território unificado. E só para simplificar ainda mais, nós temos o Ato da Fraternidade da Jovem Europa de 1834 que diz: todo povo tem sua missão especial que ajudará no cumprimento da missão geral da humanidade. Essa missão constitui a sua nacionalidade. A nacionalidade é sagrada. Não é mais o clero. Não é mais o rei que era um escolhido de Deus. Agora o que é sagrado é a nação, a França. Então nós vamos lutar pela França. Bom, em uma outra videoaula nós vamos falar sobre as causas estruturais que levaram ao processo da Revolução Francesa. Obrigado e até lá!